Glória a Deus. Abra a tua Bíblia agora no Evangelho de Jesus Cristo, de Mateus. Mateus, capítulo 22, versículo 15 ao versículo 22 também. Graças ao Senhor. Glória a Jesus. Muito bem, vamos ler então. Diz assim, a questão do tributo. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como os surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro, e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe 1 denário, e ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando-o, foram-se. Feche teus olhos. Glória a Deus. Pai querido, Deus maravilhoso. Assim como cantamos, Senhor, pedindo que o Senhor viesse falar conosco, estamos pedindo agora. Usa-me, Senhor, para falar a tua palavra. Que eu não fale nada que seja meu, mas que eu fale a tua palavra. Deus poderoso, eu peço, abençoe a cada um que aqui está. Abre o entendimento, Senhor, dê sabedoria, conhecimento e graça, para que nós possamos crescer juntos em graça e conhecimento. Deus bendito, eu peço que eu desapareça e o Senhor apareça. Espírito Santo, dirige esta mensagem, dirige esta palavra, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus, que assim seja. Graças a Deus. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Muito bem. Vamos entender então o que a palavra do Senhor está nos falando aqui. Nesta questão do tributo. Essa frase aqui, irmãos, que Jesus falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ela tem passado de geração em geração, né? Porque nós sabemos que a Bíblia é bem presente em todas as épocas, mas essa frase, até quem não lê a Bíblia, quem não conhece a palavra, quem até às vezes nem acredita em Deus, conhece essa frase. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E aqui, geralmente este texto aqui, quando é pregado, a maior parte das pessoas que prega esse texto aqui, relaciona esse dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus com oferta e dízimo. Mas não é isso que está falando aqui. Nós nem vamos falar de oferta e dízimo agora. É o que o povo pensa quando lê, e é o que a maioria dos pregadores falam quando pregam esse texto aqui. Mas não tem nada a ver. Você vai entender o que significa, e a partir de hoje, então, você vai entender melhor esse dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus.
Felipe, dá de pôr aquela imagem aqui da moeda. Veja só, irmãos. Aqui, quando nós lemos assim, ó, então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como os surpreenderiam em alguma palavra. Os fariseus eram um agrupamento de homens, podemos dizer, um tipo de seita judaica, que tinha, na época de Jesus, que eles se consideravam diferentes de todos os outros. Eu já falei aqui sobre isso, eu já expliquei sobre os fariseus, mas para você se lembrar, então, eu falo de novo. Fariseu significa separado, então eles se consideravam os separados, os melhores. Eles eram, na visão deles mesmos, melhores que todas as outras pessoas. Então eles eram vistos pelo povo também como aqueles que conheciam tudo da lei de Deus. E eles eram os doutores da lei da época, então é como se eles fossem os pastores de hoje, os conhecedores da palavra. E os herodianos, ó, porque nós lemos aqui os fariseus e depois no versículo 16, fala assim, enviaram-lhe discípulos de quem? Deles, fariseus, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe. E aí eles começaram a fazer aquele discurso hipócrita. Então, quem eram os herodianos? Era também um grupo de pessoas, um grupo de homens, que eles eram aliados a Herodes o Grande. Então, pelo nome já dá de ver, eles seguiam Herodes. E toda a dinastia de Herodes, porque ia morrendo um Herodes, o outro assumia, né? O seu filho assumia. Então, era uma dinastia de Herodes. E os herodianos, então, eles viam na figura de Herodes, eles viam o Messias que estava sendo prometido para vir. Eles achavam que Herodes seria o Messias prometido. Então, os fariseus eram os que se separavam dos impuros, que eles consideravam todas as outras pessoas impuras e só eles os perfeitos. E os herodianos eram aqueles que eram aliados a Herodes, o rei Herodes, e a toda a dinastia herodiana. E aí então diz aqui, ó, que os fariseus e os herodianos foram juntos falar com Jesus. E esse falar com Jesus aqui, eles já chegaram com adulação. Sabe aquela pessoa que chega para você muitas vezes te elogiando, te engrandecendo, falando coisas boas a teu respeito, mas que está fazendo isso só para te experimentar ou para te pegar em uma palavra que você fale ali, que você venha a falhar no teu falar, para que eles possam te acusar de erros. Então esses fariseus e esses herodianos foram falar com Jesus e já chegaram falando demais, né? Ó, o que eles falaram aqui, eles disseram mestre. Eles não tinham Jesus como mestre, então já chegaram mentindo, né? Eles tinham Jesus, eles viam Jesus como uma pessoa inteligente, mas Jesus não era mestre deles porque eles não obedeciam a Jesus. Então eles disseram, mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Então isso aqui que eles falaram para tentar amaciar Jesus, vamos dizer assim, para fazer com que o Senhor Jesus acreditasse neles, acreditasse que eles queriam realmente seguir a Jesus, querer uma opinião, querer um conselho, mas eles estavam, na verdade, fazendo um discurso hipócrita. Hipocrisia, né? Também já falei aqui para vocês, hipocrisia é fingimento. É você representar,
Hipócrita é um ator. No original da palavra hipócrita significa ator. Então é aquela pessoa que representa, que faz uma cena, né? E eles chegaram falando isso aqui, então, com toda a maldade de coração, querendo parecer bonzinhos para Jesus. E aí, né, no versículo, deixa eu ver o versículo aqui, versículo 17 agora. Dize-nos, pois. Ué, estou com uma tinta preta aqui na mão que eu não sei de onde é que veio. Nem liguem. Eles disseram assim, dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Quando eles falaram isso aqui, irmãos, eles estavam experimentando o que Jesus ia responder para poder acusar Jesus de estar pregando contra a autoridade de Roma, porque eles estavam sendo dominados então por Roma. E Jesus, sabendo então a hipocrisia deles, o fingimento deles, né? Aí respondeu o seguinte: Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Jesus sabia muito bem, porque Jesus conhece o nosso coração. Para as pessoas a gente pode aparentar uma coisa, mas Jesus vê aqui dentro. Então Jesus sabe qual é a intenção do nosso coração em qualquer palavra que a gente fale ou em qualquer pensamento que a gente tenha. Então Jesus sabe todas as coisas. E aí Jesus disse assim, por que me experimentais? Então, o que vocês querem? Por que vocês estão me experimentando? Foi nesse sentido que Jesus falou. E aí ele ainda disse assim, mostrai-me a moeda do tributo. E trouxeram-lhe um denário. Então, olha só, essa moeda aqui era um denário. Um denário era o salário de um dia de trabalho. Tá? Então, essa moeda aqui. E aqui do lado estava escrito Imperador César. Tá? E eles então entregaram uma moeda desse tipo aqui para Jesus. E Jesus continuou falando assim, diz ali, trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou, de quem é esta efígie e inscrição? Então essa efígie é esse desenho ali, né? Essa, vamos dizer assim, não é fotografia, mas essa imagem, né? De César. Então esse era César, que cunhou essa moeda, denário. Essa moeda era uma moeda de prata. E era o valor de um dia de trabalho, né? A pessoa trabalhava um dia, recebia uma moeda dessa. E ela era também a única moeda que era aceita para pagar o tributo. Então aqui eles fizeram a pergunta, né? Para Jesus, é lícito pagar tributo a César ou não? Então essa era a moeda que se pagava para César, ou seja, o imperador, né? A autoridade romana, era essa moeda, a única moeda que podia ser paga esse tributo, era esse denário. Amém, irmãos? E aí então, né, eles entregaram essa moeda para Jesus, porque Jesus disse, me tragam uma moeda. E eles a entregaram. Então, quando eles entregaram essa moeda para Jesus, eles provaram que eles tinham aquela moeda. Que eles estavam questionando se era errado ou certo pagar o tributo, mas eles tinham a moeda. Por quê? Porque eles detestavam essa moeda. Tanto os fariseus como os herodianos. Os herodianos, eles detestavam essa moeda, eles abominavam essa moeda do denário, porque tinha a imagem de César. E eles não gostavam de César, eles gostavam de Herodes. Então eles abominavam essa moeda, eles não gostavam dessa moeda. E os fariseus também abominavam essa moeda, porque eles viam a moeda como uma idolatria, porque os fariseus então eram aqueles, né, que
estudavam a Torá, estudavam a lei, e eles tinham essa moeda como uma idolatria. Por quê? Porque a imagem de César estava ali, então era uma idolatria, e ainda tinha escrito, né, imperador César. Por quê? Porque os imperadores se consideravam deuses. Então, por isso, os fariseus odiavam essa moeda. Eles não gostavam. E os herodianos não gostavam, porque eles queriam as moedas que Herodes tinha cunhado, né, que ele tinha feito. Então, eles não gostavam. Tanto fariseus como herodianos, eles não gostavam dessa moeda aí, que é 1 denário. Mas quando eles pegaram a moeda e entregaram para Jesus, porque Jesus disse, me tragam essa moeda, né? E eles, mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe 1 denário. Então, quando Jesus pegou aquela moeda, na realidade, nem fala aqui que Jesus pegou, desculpe, quando Jesus viu aquela moeda que eles tinham, trouxeram-lhe, então, ali eles estavam mostrando para Jesus, provando a sua hipocrisia. Por quê? Porque eles detestavam a moeda, mas mesmo assim eles tinham a moeda no bolso. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então eles não suportavam aquela moeda, porque eles não achavam certo pagar tributo para Roma. Mas, mesmo assim, odiando a moeda, eles tinham a moeda. Então isso era o maior sinal de hipocrisia deles. Como hoje dizer que uma pessoa detesta, vamos dizer o quê? Sei lá, detesta um tipo de roupa, mas usa a roupa. Ficou entendido? Então eles detestavam a moeda, mas eles tinham a moeda. Então mostrou mais ainda, revelou mais ainda a hipocrisia deles. Porque quando eles entregaram a moeda, então estava provando que mesmo eles detestando a moeda, eles faziam uso da moeda. Então é a mesma coisa que você não gostar de alguma coisa hoje, no teu dia a dia, mas você usar aquilo. Ficou entendido? Coloque qualquer coisa aí no lugar dessa moeda para você entender, né? A pessoa pode não gostar de certa coisa, mas usa. Então está sendo hipócrita, está sendo fingido, está sendo um ator. Podia ganhar o Oscar de melhor ator, né? E aí, então, Jesus continua dizendo assim, mostrai-me a moeda, tá? Trouxeram-lhe 1 denário. E ele lhes perguntou, de quem é esta efígie e esta inscrição? Então, de quem é a imagem, de quem é a inscrição que está ali? Eles responderam o quê? Responderam, de César. E aí Jesus disse, então, a famosa frase, né, que todo mundo, mesmo quem não é cristão, conhece. Então lhes disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E como eu falei, então, a maioria dos pregadores prega isso aqui como dizendo assim, pague o tributo para César, ou seja, para o Estado, porque a palavra do Senhor nos ensina que nós temos que ser submissos às autoridades. Por quê? Porque o Estado precisa receber impostos para poder ter recursos para a sociedade. Mesmo que não se faça tanto hoje em dia, né? Que a maior parte deles embolse o dinheiro do povo, mas a ideia de pagar tributo é essa, e a Bíblia nos informa que nós temos que pagar imposto. Então Jesus estava dizendo isso para eles, dai a César o que é de César, quer dizer, pague o teu imposto, pague as tuas contas do Estado, pague porque é correto. Porque a Bíblia não ensina nunca a gente ser desobediente às leis. Bem pelo contrário, nós temos que ser obediente às leis. Aquilo que convém no Senhor. Para nós desobedecermos alguma lei civil, né? Só se essa lei for contra a lei de Deus. Aí nós temos diante de Deus todo o direito de desobedecer. Por exemplo, vamos dizer o quê? Se sair uma lei aí, onde a lei diga assim, todos estão proibidos de ler a Bíblia. Você precisa obedecer? Não. Por quê? Porque a lei de Deus tem que ser lida e obedecida e estudada. Não somente lida, mas estudada.
Então, aquilo que convém no Senhor, nós obedecemos. Aquilo que vai contra a lei de Deus, nós não precisamos obedecer. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então, Jesus disse isso. Dai a César o que é de César. A moeda, quem é que está ali? É César? Então, a moeda é dele. Dai para ele a moeda, porque é dele. De quem é a inscrição? Ah, é de César, o imperador. Então, dê para ele, a moeda é dele. Mas aí Jesus completa a frase dizendo, e a Deus o que é de Deus. O que significa isso? Aí alguns pastores, alguns pregadores dizem, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, oferta e dízimo. Tem nada a ver com oferta e dízimo, irmãos. Nada a ver. Quando Jesus falou isso aqui, ele estava se referindo, preste bem atenção agora para você entender bem. Jesus estava usando eles, fariseus e herodianos, ali como exemplo. Ele disse, de quem é a imagem na moeda? É de César, então dê para César, é dele. E em vocês, de quem é a imagem? De quem é a imagem no ser humano? De Deus. Então, dai a César o que é de César, a moeda é de César, o imposto é de César, o tributo é de César, dai para o César. Ou seja, dai para o governo. Mas dê para Deus o que é de Deus. O que é de Deus? Nós. Porque nós fomos criados, imagem com semelhança de Deus. Vamos ler isso? Abra a tua Bíblia, lá em Apocalipse, Gênesis. Gênesis, capítulo 2, versículo 27. Vamos ler desde o 26. Diz assim, ó. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Com quem que Deus estava falando aqui quando ele disse façamos? Porque façamos está no plural, então quer dizer mais de uma pessoa. Se ele estivesse falando só com ele, ele diria, farei o homem à minha imagem. Mas ele disse, façamos o homem à nossa imagem. Aqui é um versículo que prova a existência da Santíssima Trindade. Façamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a Trindade Santa estava falando. Vamos fazer o homem, vamos criar o homem. E como que nós vamos criar? Conforme, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí continua falando ali, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Agora o 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Então, o que quer dizer isso aqui? O que nós entendemos disso aqui? Que Deus nos fez uma pessoa, uma imagem. É como se nós pegássemos essa moeda ali e transmitisse o exemplo para nós. Nós somos, vamos dizer, só no exemplo, tá, irmãos? Uma moeda que ao invés de ter o desenho de César, tem a semelhança de Deus. Ficou entendido, irmãos? Então, dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Então, Jesus estava falando para eles, vocês deixem de ser hipócrita. Dê para Deus o que é dele, a vida de vocês. Jesus estava dizendo, quem foi que fez vocês? Foi Deus, então dê para Deus o que é dele. Então, se nós somos dele, nós temos que nos dar para ele. Amém? Nós somos a imagem
com a semelhança de Deus. Somos a imagem de Deus com a semelhança de Deus. Então, se nós somos essa imagem com a semelhança de Deus, pertence a Deus. Foi Deus que fez, foi Deus que criou. Assim como César criou a moeda, fez a moeda com a imagem dele, Deus nos fez. Então, se César merece receber tributo por causa que a moeda é dele, Deus merece receber a nossa vida, o nosso corpo, porque foi Ele quem nos fez. Amém? Então tire da tua ideia para sempre vamos dizer, esse ensino que diz aqui: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, que é dízimo e oferta, porque não é dízimo e oferta. Tá? É você mesmo, é o teu próprio ser, é o teu corpo, a tua existência, é você, o teu espírito, a tua alma e o teu corpo, porque somos a semelhança de Deus. Aí então às vezes as pessoas podem dizer assim: tá, mas se nós somos a semelhança de Deus, então Deus é assim como nós somos? Deus tem olhos, Deus tem boca, Deus tem ouvidos, Deus tem braços, Deus tem pernas. Deus é assim como nós? Tem gente que tem dúvidas sobre essa parte que fala ser a imagem e semelhança de Deus. Ah, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, então é porque somos igual a Deus, Deus é assim, igual a nós. Mas não é isso que a palavra nos ensina. Nós somos a semelhança de Deus nos seus atributos. Nós somos a semelhança de Deus em várias coisas. Eu não vou poder citar todas aqui, mas vou citar só algumas para você entender. A semelhança, ser a semelhança de Deus, quer dizer, ali estava o desenho, a semelhança de César. Mas nós temos a semelhança de Deus. Então, nos atributos de Deus. E Deus tem 4 atributos que Ele não deu para nós, seres humanos. Ele não deu para nós, porque esses são só de Deus. Atributos, quer dizer, o jeito de ser. Esse jeito de ser de Deus, essas 4 coisas que eu vou te falar aqui, Deus não deu para mais ninguém, é só dele. Mas depois Ele deu outras coisas para nós que nos tornam em sua semelhança. Então, olha só, a eternidade é um atributo só de Deus. Eu já ensinei aqui para vocês que eterno é só Deus. Amém? Lembram das nossas aulas aí do estudo bíblico, que começa sexta-feira agora? Sexta-feira agora começa nosso estudo. Tá? Então, olha só Deus é eterno. Nós somos imortais. Só Deus é eterno. Por quê? Porque Ele nunca foi criado por ninguém. Ele criou todas as outras coisas. E os que são criados não são eternos. Nem os anjos são eternos. Porque os anjos também foram criados por Deus. Então esse atributo de ser eterno pertence só a Deus. Então esse Ele não deu para nós na sua semelhança. Ele não deu isso para nós. Nós somos imortais. Porque nós nunca vamos deixar de existir. Mesmo depois que a pessoa morre, se tem Jesus é salvo eternamente, mas no sentido de nunca ser destruído, e eternamente porque Deus é eterno. Mas nós somos imortais, quer dizer, nunca vamos deixar de existir, mesmo depois da morte. Se a pessoa não é salva, nunca vai deixar de existir também, mas daí sofrendo para sempre no inferno. Eternamente no inferno. Por quê? Porque Deus é eterno, a pessoa que não é salva rejeitou o plano de salvação de Deus, rejeitou a graça de Deus, então vai sofrer eternamente no inferno, porque Deus é eterno. Então o castigo para quem rejeita o Deus eterno é sofrer para todo sempre. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então a eternidade é um atributo que pertence só a Deus. Quando eu falo só a Deus, irmãos, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a Santíssima Trindade. Tá? Porque é um só Deus em 3 pessoas. Já expliquei várias vezes isso aqui para você.
E não vou estar falando aqui agora, porque senão vai fugir muito do assunto. Mas então assim, só Deus é eterno. O outro atributo dele que ele não nos deu foi a sua onisciência. O que é isso? Conhecer os pensamentos. Só Deus conhece o que tem no nosso coração e na nossa mente. Então, isso Deus não nos deu quando Ele nos deu a sua semelhança. Porque só Ele conhece os pensamentos. Tem gente que acha que o diabo conhece os pensamentos da pessoa. É mentira. O diabo não é onisciente. Esse é um atributo só de Deus. Então, se você não falar certas coisas, o diabo nunca vai saber. Porque ele não conhece a tua mente. A não ser que a pessoa, faça coisas que permitam que o inimigo tome conta dele até na própria alma, por completo, seja possuído por completo. Aí é diferente, aí são certas outras coisas. Mas não porque o diabo seja onisciente, porque a pessoa permite que ele saiba. Mas ser onisciente é um atributo só de Deus. Então esse ele não deu para nós. O outro que ele também não deu para nós é a onipotência. O que é isso? Ter todo o poder. A onipotência de Deus é só dele. Só Deus tem todo o poder, mais ninguém. Então, o diabo não é onipotente. Tem gente que tem muito medo do diabo, achando que ele tem muito poder. Ele não tem, não. Ele não tem. Se Deus resolvesse destruí-lo agora, que Deus não vai fazer isso, porque tem todo o plano, onde o diabo vai chegar o momento de ele ser lançado no lago de fogo. Então Deus não vai destruí-lo antes disso. Vai ser nesse momento. Mas se Deus quisesse, não precisava nem ele fazer isso aqui. No instantinho, o diabo era destruído. Mas Deus não vai fazer isso. Agora não. Só depois, no fim dos tempos. Depois do julgamento, do juízo final, onde o diabo finalmente vai ser lançado no lago de fogo. Mas assim, o poder é só de Deus. O poder pertence só a Deus. Então nós já vimos aqui eternidade, onisciência e onipotência. É só de Deus. E ainda tem a onipresença. A onipresença quer dizer que Deus está em todos os lugares. Deus está aqui conosco. Deus está com quem está ali na rua nesse momento. Deus está com quem está em casa nesse momento. Deus está lá na China. Deus está lá nos Estados Unidos, no Japão, na Coreia. Em todo lugar, ao mesmo tempo. Às vezes tem gente que diz assim, eu não consigo entender isso. Mas você nunca vai entender Deus por completo mesmo. Porque senão ele não seria Deus. Se chegar uma pessoa, hoje nós ainda estávamos gravando os vídeos aqui com o Felipe, e eu ainda falei isso, se uma pessoa chegar a entender a Deus por completo, não é Deus. Porque ninguém consegue, na nossa mente humana, que é limitada, nós nunca vamos conseguir entender a Deus por completo. Porque Ele é grande em poder, em glória, em majestade. Então ninguém consegue entender a Deus por completo. Senão Ele não seria Deus. Mas Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. E Ele é eterno. Então, o nosso Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O diabo não. Ah, pastora, mas como que se cai uma pessoa endemoniada ali na oração, aí o diabo está ali, e daí cai outra lá na igreja, o diabo está lá também? Não. O diabo está em um único lugar. Ele não é onipresente, ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ele dirige os aliados dele. Então são os demônios. Os demônios se manifestam sob a autoridade dele. Mas ele não pode estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então se ele está, vamos dizer assim, longe de nós, Não queremos. Mas se ele está em Correia Pinto, ele não pode estar lá em São Paulo. Ficou entendido isso? Ele está em um único lugar por vez. Ele não é onipresente. Então não pode.
Aí as pessoas vão orar e vão dizer, sai daqui, Satanás. Mas às vezes não é Satanás. É só um demônio mandado por ele. Porque ele está em outro lugar. E que fique bem longe de nós. Amém? Que fique muito longe. Lembram que eu já ensinei aqui onde é que é a casa dele? Quem é que lembra? Pérgamo. Né? Lá em Pérgamo, Jesus falou que a casa do diabo é em Pérgamo. Então ele deve estar por casa essas horas, porque ele é um preguiçoso. Né? Mas veja só, então, só Deus tem esses 4 atributos. Eternidade, onisciência, onipotência e onipresença. Mas quando Ele nos criou a sua imagem e semelhança, Ele nos deu outros atributos que Ele tem, que esses Ele repartiu conosco. Quais são? Vou citar alguns, porque não dá de citar todos. Amor. Deus é amor. E nós amamos? Amamos. Não amamos? Então nós temos um atributo de Deus. Deus é amor, nós temos amor, então nós somos a semelhança de Deus. Por causa que nós também amamos. Outra coisa. Misericórdia. Deus é misericordioso. Agora, nem todo mundo tem esse atributo, porque tem gente que não tem misericórdia de ninguém. Não é verdade? Tem gente que só pensa em si mesmo. Então, daí já não tem esse atributo de Deus. Mas Deus deu para o ser humano. Basta a pessoa desenvolver isso. Então, a misericórdia de Deus, Ele dividiu conosco. Ele nos deu da sua misericórdia. Então, nós somos semelhança de Deus, porque nós também usamos de misericórdia. Então, é um atributo de Deus, nós somos a semelhança de Deus. Não significa que Deus tem o corpo igual ao nosso, porque Deus é espírito. Deus é espírito. Quando na Bíblia fala que Deus viu, que Deus ouviu, que Deus estendeu as mãos, está falando no sentido de que Ele vê todas as coisas, de que Ele sabe todas as coisas e Ele age. E Deus ouve, mas não significa que Ele tem esse formato aqui, ó, do nosso ouvido. Não, Deus é espírito. Como eu falei, é difícil a gente entender isso às vezes. Mas Deus é espírito. Ele ouve, Ele fala, Ele caminha, Ele se movimenta, Ele sente tristeza, Ele sente alegria. Ah, pastora, Deus fica triste, no céu não tem tristeza? Fica triste sim quando Ele vê alguém, né, saindo da sua presença. E mesmo fala na Bíblia que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então Deus se entristece com isso. Então é mais uma característica da semelhança de Deus em nós. Porque nós ficamos tristes e também ficamos alegres. Nós amamos, nós temos misericórdia. Nós temos capacidade de criar. Veja só, Deus criou todas as coisas. Ele nos criou. Tudo que existe na natureza foi Deus que criou. E Deus deu essa capacidade para o ser humano também de criar. Por exemplo, Deus criou as árvores, mas Ele deu a capacidade para o ser humano de pegar essa árvore e criar uma mesa, criar uma cadeira. Então nós somos a semelhança de Deus por causa dos seus atributos que Ele deu para nós. Estão entendendo, né, irmãos? Amém? Então nós somos a imagem de Deus com a sua semelhança. Então, por isso nós somos a semelhança de Deus. E tem vários outros atributos aqui, né? O pensamento racional, por exemplo. O ser humano é a única criação de Deus capaz de raciocinar. Porque o animal não pode raciocinar. O animal age por instinto. O cachorrinho você acha muito inteligente, e eles têm ali habilidades que às vezes a gente se admira, mas não é inteligência, é instinto. Ele age por instinto. Então o ser humano tem a capacidade de Deus de ser racional. Deus pensa, Ele tem razão, nós também, porque Ele dividiu isso conosco. Ele nos deu essa semelhança dEle. Capacidade de escolha. Nós temos capacidade de escolha. Deus nos deu essa semelhança também. Noção de justiça e moralidade. A mesma coisa, nós temos condições de avaliar o que é bom e o que é mal.
Deus deu isso para nós porque Ele é assim. Então nós somos a semelhança de Deus. As emoções, né, eu já falei, de nós ficarmos tristes ou contentes, é sermos a semelhança de Deus. Ficou entendido isso, irmãos? Então eu poderia citar aqui muitas outras coisas, mas o nosso tempo não está permitindo, porque eu ainda tenho que falar mais um pouquinho, mais uma coisa, né? Mas, então isso é ser a semelhança de Deus. Então por isso Jesus disse para os fariseus e para os herodianos, dai para César o que é de César. A moeda era de César, o tributo era de César, entregue a moeda para César sem reclamar, é dele. Mas dai a Deus o que é de Deus. Quem é que nos fez? Deus. Então nós somos dele. Mesmo aqueles que não creem em Deus, pertencem a Deus. O ateu, né, que não crê em Deus, pertence a Deus. Porque Deus, a hora que Deus quiser, Deus tira a vida dele. No momento que Ele quiser. Quem é que pode acrescentar? A palavra do Senhor nos fala em Eclesiastes. Quem é que pode acrescentar um covo da sua vida? Ninguém. Então, crendo em Deus ou não, o ser humano é de Deus. Amém? Então, dai a Deus o que é de Deus. Se foi Deus que me fez, eu tenho que dar a Deus o meu eu, o meu ser, o meu coração, a minha vida. Tudo em mim, meu espírito, alma e corpo. Então, dai a Deus o que é de Deus. Veja só, essa semelhança, né, que nós temos então, de Deus em nós, ela era bem vista em Adão e Eva antes de eles pecarem. Antes de eles pecarem, essa semelhança de Deus no ser humano era muito maior. Quando eles pecaram, diminuiu, mas não se perdeu toda. Né? Porque o homem tem condições de se arrepender, então ele não ficou totalmente depravado. Mas imaginem Adão e Eva antes de pecar. Eles tinham toda a glória de Deus em si. Não é verdade? Então eu quero que você observe o seguinte. Antes de Adão e Eva pecarem, quando eles estavam lá caminhando pelo meio do jardim, não se era visto que não tinha nenhum outro ser humano lá para ver, né? Mas Deus olhava para eles, Deus enxergava o quê? A própria luz dele caminhando neles. Por quê? Porque a luz de Deus, a semelhança de Deus estava brilhando neles. No momento que eles pecaram, a luz se apagou. E daí diminuiu um pouco, não totalmente, mas diminuiu um pouco essa, vamos dizer assim, essa questão da glória de Deus no homem, porque o pecado trouxe trevas e trouxe morte. Mas imaginem assim então, porque nós somos espírito, alma e corpo. Então, o corpo era a roupa da alma. Tentem entender o que eu vou falar aqui para você. Ó. O espírito é onde Deus, o Espírito Santo habita em nós. A nossa alma, que somos nós, o nosso querer, o nosso agir, os nossos gostos e desgostos, tinha uma roupa que era o corpo, esse corpo. Então, o corpo era e é a roupa da alma. Só que você já vai entender por quê que hoje nós temos que usar esse tipo de roupa. Então, a luz que brilhava em cima deles era a roupa do corpo. Olha só, a luz era a roupa do corpo, o corpo era a roupa da alma. Entenderam? Então, por isso eles brilhavam. Porque eles estavam ali ainda sem pecado. A luz era a roupa. Eles não precisavam usar roupas que nem nós usamos hoje, porque o corpo nu deles não aparecia, porque estava revestido de luz. Quando eles caminhavam, era só 2 luzinhas lá no meio dos animais no Jardim do Éden. Veja que coisa boa, que maravilha, né? Mas aí Adão pecou. Aí vão dizer, pastora, foi a Eva. Não foi a Eva, foi Adão.
Deus responsabilizou Adão. O pecado foi de Adão. A Eva podia ter comido já o fruto, mas se Adão tivesse dito, eu não quero, Deus teria dado outra solução para o erro da Eva e o pecado não teria entrado no mundo. Por quê? Porque Deus tinha dado para Adão a responsabilidade de não comer do fruto. Então o pecado de Adão, tanto que na Bíblia fala o pecado de Adão. Não foi o pecado de Eva. Eva foi enganada. Adão pecou porque quis. Amém? Então antes de eles pecarem, só se via duas luzinhas caminhando lá no jardim. Duas luzinhas é modo de dizer, porque era luz, glória de Deus. Mas no momento que eles pecaram, então essa luz se apagou. E aí o que é que aconteceu? Apareceu o corpo físico. Esse que nós temos que cobrir usando roupas. Aí o que é que Deus fez? Providenciou roupas para eles, para poder cobrir a nudez. Por que hoje nós temos que usar roupas? Para cobrir as nossas vergonhas. Por quê? Porque o corpo é vergonhoso. O corpo está em pecado. A alma está em pecado. Então aparenta através do corpo que nós estamos sem a luz de Deus. Né? Entendam o que eu estou falando, antes de pecado, depois do pecado. Nós temos a luz de Deus hoje, porque o Espírito Santo é a nossa luz. Mas eu estou falando no sentido físico. No momento que eles pecaram, a luz se apagou, então apareceu o corpo. E aí o que é que eles fizeram? Se cobriram com folhas de figueira, porque viram que estavam nus. Mas até aquele momento eles estavam nus e não tinham percebido. Por quê? Porque estavam cobertos de luz. Era a roupa deles. Então a roupa do corpo era a luz, porque o corpo era a roupa da alma. Ficou bem entendido isso, irmãos? Então veja só, essa semelhança de Deus que está em nós, é a presença de Deus em nós. E só vai voltar essa luz para nós quando nós chegarmos na presença do Pai. Ou morrendo, ou no arrebatamento da igreja. Né? Depois da ressurreição, então, quando o corpo for glorificado, essa luz que foi perdida lá por causa do pecado de Adão, vai voltar. Por isso que os salvos todos vão resplandecer. Por quê? Porque a luz vai voltar. A luz que Adão perdeu vai voltar. E aí nós não vamos mais precisar dessas roupas que nós usamos hoje. Que nós temos que usar para cobrir o nosso corpo. Porque é vergonhoso. Mas, apesar de que muita gente não cobre muito, né? Continua mostrando as suas vergonhas. Vocês sabem que eu pego muito no pé, né? Nesse ponto aí. Por isso que a gente tem que se cobrir com decência. Por quê? Porque apagou a luz. Ficou entendido, irmãos? Mas essa luz vai voltar quando nós formos glorificados. Ou depois da ressurreição, né? Desculpe, para aqueles que já morreram no momento da ressurreição ou para os que estão vivos ainda no momento do arrebatamento. Então essa luz vai voltar para o ser humano? Vai. Mas agora, não. Por isso precisamos usar roupas. Mas então a semelhança de Deus ainda está em nós. Então se a semelhança de Deus ainda está em nós, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Você, o teu corpo, a tua decência, o teu ser. Por isso é necessário a gente se vestir bem. Eu não estou me falando vestir bem em qualidade de roupa, não me entendam mal. Eu estou falando se vestir bem é se cobrir, com decência, com recato, né? Não estou falando de roupa chique, de nada disso. Estou falando de se cobrir, para cobrir o nosso corpo que perdeu a glória de Deus com o pecado. Ficou entendido, irmãos? Amém? Então, mais uma vez, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus.